Fala galera, e aí vamos lá? Vamos estudar agora o artigo 121, crime de homicídio. O crime do artigo 121, crime de homicídio, é o primeiro crime, ou seja, é o crime que inicia, que inaugura a parte especial do Código Penal. Então tá aí para vocês, crime de homicídio. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai estudar o artigo 121 à luz da Lei 14.994 de 2024, lei extremamente recente que alterou vários dispositivos aqui do artigo 121. Na verdade, ela retirou alguns dispositivos e migrou para um artigo próprio que a gente vai falar no momento oportuno, beleza? Então vem comigo para a tela. Observa aí, artigo 121, crime de homicídio. O crime de homicídio, ele tem a seguinte redação: matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos, perfeito? Então observe que homicídio nada mais é do que alguém com ânimos necandi, ou seja, com vontade de matar. Vale lembrar que para que eu possa ser responsabilizado por homicídio, não é o simples fato de eu tirar a vida de uma outra pessoa, é eu tirar a vida de uma outra pessoa com vontade de tirar a vida de outra pessoa. Professor, que loucura é essa? Não tem loucura nenhuma. Por exemplo, se eu for dar uma cacetada em uma pessoa, né, uma paulada, a fim de causar lesões corporais a essa pessoa e ela morre, eu não respondo pelo 121. Eu respondo pelo 129, parágrafo 3º, que é a lesão corporal com resultado morte. O 129, parágrafo 3º, estabelece que o agente vai responder por lesão corporal com resultado morte quando ele não quis e nem assumir o risco da produção do resultado morte. Eu estaria diante de um crime préter-doloso. Vem para cá, não é sobre isso que nós estamos conversando. Estamos conversando sobre o artigo 121. Então, para que o agente ele possa ser responsabilizado pelo artigo 121, vem comigo na tela, ele tem que atuar com ânimos, denominado de ânimos necandi, ou seja, vontade de matar. E por que vontade de matar? Porque o direito penal ele só vai responsabilizar a mim e a você por aquilo que a gente efetivamente quer praticar. Perfeito até aí? Beleza. A gente tem também alguns aspectos, algumas informações iniciais para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a legislação propriamente dita. Mas antes disso, eu quero que você observe alguns pontos aqui genéricos do artigo 121, que, por exemplo, é o seguinte: o elemento subjetivo. Ou seja, o crime de homicídio, eu posso praticá-lo apenas de forma dolosa ou eu posso praticá-lo de forma dolosa ou culposa? E aí você vai anotar que eu posso praticar o homicídio através do dolo ou também através da culpa, perfeito? Através do dolo ou através da culpa. Deixa eu apagar aqui que o culpa ficou meio bagunçado, beleza? Então vamos lá. O homicídio ele pode ser praticado por dolo ou por culpa. Eu posso querer matar alguém, eu posso assumir o risco de matar alguém, ou eu posso não ter tido um cuidado objetivo que as outras pessoas deveriam ter e esse alguém acabou morrendo, certo? Imagine que eu vou limpar a minha arma ali e eu acabo não tendo o cuidado de desmuniciar a minha arma. E na limpeza dessa pistola, ela acaba disparando e matando pessoa alheia. Vou responder. Mas eu não quis matar essa pessoa alheia. Eu não assumi o risco dessa pessoa alheia morrer. Mas essa pessoa morreu. Ela morreu por quê? Porque eu não fui cuidadoso, fui negligente. Perceba que nesse caso eu também respondo. Então o elemento subjetivo aqui é dolo ou culpa. Vamos lá. Outro ponto aqui, bem jurídico tutelado. Vamos lá? Bem jurídico tutelado. Aí a pergunta é: o que a lei protege no artigo 121? O que a lei está protegendo aqui? O homicídio ele é um crime contra a vida. Perfeito. Então, bem jurídico tutelado é a vida. Agora, se a sua banca pergunta o seguinte, tá bom, o bem jurídico tutelado é a vida. Mas e o objeto jurídico? Qual que é o objeto jurídico do artigo 121? Aí você vai anotar que o objeto, observe, o objeto jurídico é a pessoa. Porque, professor, o objeto jurídico
seria a pessoa. Gente, objeto jurídico é sobre quem a agressão recai. E aqui, por mais que a legislação ela esteja protegendo a vida, mas quem sofre a agressão é quem? É a pessoa. Então, por isso que o artigo 121, ele está dentro do título 1, crimes contra a pessoa. Capítulo 1, crimes contra a vida. Beleza? Então tá aí. Bem jurídico tutelado é a vida, objeto jurídico, pessoa. Vamos lá. Essa vida aqui, eu ainda vou fazer uma outra observação. Essa vida aqui, eu e você precisamos entender que é uma vida extrauterina. Extrauterina. Por que extrauterina? Porque se eu tenho uma vida intrauterina, a legislação vai proteger essa vida intrauterina, mas ela vai proteger por meio de outro tipo penal. Beleza? Então vem comigo. Elemento subjetivo, dolo, bem jurídico tutelado, é a vida, objeto jurídico, a pessoa. E aí a pergunta que fica é aqui, ó, competência. De quem é a competência para julgar o crime de homicídio? Aí você vai anotar no seu caderno aí, ó. Caso o homicídio ele seja praticado dolosamente, ou seja, se ele for um homicídio doloso, aqui a competência será do tribunal do júri. Professor, mas e se o homicídio for culposo? Aí é justiça comum. Beleza? Tribunal do Júri, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, estabelece que o Tribunal do Júri é o órgão competente, é a justiça competente, perfeito? Para julgar os crimes dolosos contra a vida, ok? Então, o Tribunal do Júri é que vai julgar o crime do artigo 121. Perfeito, pessoal? No mais aqui, vamos estudar a literalidade da lei. Aí o artigo 121 diz matar alguém, tá certo? Então, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Eu tenho uma pena aqui de elevado potencial ofensivo, perfeito? Só que aí o que acontece? Eu tenho uma figura aqui do homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, ele nada mais é do que uma causa de redução de pena. Ou da pena. Perfeito? Causa de redução de pena, causa de redução da pena. Fato é que essa redução é de 1/6 a 1/3. Ok? Então, observe que eu tenho uma causa de redução de pena de 1/6 a 1/3. Professor, e por que você colocou esse parágrafo primeiro? Porque é lá que está capitulado o artigo 121 na sua modalidade privilegiada, o homicídio privilegiado. E a pergunta que fica é, quando é que o homicídio ele é privilegiado? Ele estará privilegiado. Acompanhe comigo aqui. 1. Se o agente ele atua impelido por um relevante valor social ou moral. Social ou relevante valor moral. Olha para cá. Se o agente ele atua, ele mata alguém tomado de um relevante valor social ou tomado de um relevante valor moral, ele tem direito a uma causa de redução de pena. Porque há um motivo nobre. Aqui há um motivo nobre para o agente praticar esse crime. Então, pensando nisso, o legislador diz, porra, diante desse motivo, diante dessa justificativa, eu não vou poder deixar de responsabilizá-lo, mas eu vou dar uma redução de pena a ele, ok? Então, perceba que esses casos estão relacionados ao valor social, ou seja, o valor como a sociedade enxerga tal fato, ou o valor moral como essa pessoa mesmo enxerga determinado fato. Por exemplo, imagine que aonde eu moro, imagine que no bairro que eu moro tenha um estuprador, né? Um homem aí querendo estuprar as pessoas. E aí, imagine que, sei lá, eu tenha 4 filhas e esse estuprador, ele escolhe as vítimas da mesma faixa etária das filhas que eu eventualmente tivesse. 12 anos, 16 anos ali.
E aí eu com medo de as minhas filhas serem assoladas, o meu vizinho também, que é pai de mais 2 filhas, o outro vizinho que também é, sei lá, pai de uma filha, a vizinha que mora na casa ao lado também é mãe de uma outra filha, né? Ou sei lá, o vizinho que mora no andar de cima também tem mais 2 filhas. Então perceba que as pessoas daquela localidade tá com medo de ser vítima desse estuprador. Dito isso, tá todo mundo querendo que esse estuprador morra. Então eu, tomado por esse desejo, por esse motivo de querer proteger a minha prole, eu vou lá e mato o estuprador. Perceba que nesse caso, há um motivo pelo qual eu quis. Eu quis matar ele, eu matei porque eu quis, foi dolosamente. Mas havia um motivo por conta disso. Há uma cortina por cima dessa vontade, desse desejo. E qual que é essa cortina? A cortina do valor social. Ou seja, eu estou tomado por um relevante valor social. Eu estou tomado por um valor que interessa não só a mim, mas a toda a coletividade daquela localidade. Todos os vizinhos querem a morte dessa pessoa. Então, se eu eventualmente mato essa pessoa, aí o juiz deve me reduzir a minha pena de 1/6 a 1/3, ok? E aí, lembrando que é o júri que vai dizer se tem ou não tal privilégio. Perfeito, turma, até aqui? Então, observe, impelido por um relevante valor social. Por outro lado, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Por outro lado, é o seguinte, agora eu já não tenho mais um relevante valor social. Eu também posso ser alcançado por um relevante valor moral. Qual que é a ideia aqui? Observe. Imagine que Caio, perfeito? Vamos lá, vamos pro quadro. Caio, olha aqui, Caio, ele seja pai, Caio é pai de Mévio, né? Caio, ele é pai de Mévio. Você já parou para prestar atenção uma coisa? Ó, Mévio é ladrão, Mévio é polícia, Mévio é promotor, Mévio é delegado, Mévio é juiz, Mévio já morreu, Mévio tá vivo, Mévio é tudo, né? Vem pra cá. Caio é pai de Mévio. E Mévio tem, sei lá, 15 anos. Perfeito? 15 anos. Esse cara aqui, o tal do Tício, ele é traficante. E Tício, ele volta e meia fica oferecendo a Mévio oferecendo dinheiro a Mévio, pra Mévio ficar fazendo um aviãozinho. Por exemplo, vai ali, velho, fulano de tal vai te entregar um negócio. Aí esse cara aqui, o tal do João, ele vai lá e entrega um pacotinho ali para Mévio entregar a Tício. Então Tício fica corrompendo Mévio a todo tempo, até um ponto em que Tício oferece a Mévio um trabalho na boca de fumo. O pai, Caio, descobre essa situação e, revoltado com essa questão moral, porque criou o filho para ter bons costumes, mas o filho dele se voltou para o mundo do crime, para a criminalidade, ele busca saber quem foi que induziu o filho dele a praticar tal fato. E ele descobre que quem fez isso foi Tício. E ele, tomado desse relevante valor moral, ele vai lá e mata Tício. Perceba que, nesse caso, diante desses fatos, é possível que o juiz possa reconhecer, os juízes possam reconhecer a figura do privilégio e conceda a ele um benefício da redução de 1/6 a 1/3. E aí quem vai fazer essa fração aí é o juiz, que é o juiz chamado de presidente do júri, tá certo? Mas, fato é que se ele estiver diante desse relevante valor social ou relevante valor moral, ele pode receber o privilégio. E aí o outro lá, a outra situação, a outra circunstância em que eu posso aplicar aqui o homicídio privilegiado é quando o agente ele atua sob o domínio de violenta emoção. Sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Injusta provocação da vítima. Então, a vítima, a pessoa que morreu, está provocando essa pessoa de forma injusta, provocando de forma injusta, até que essa pessoa não aguenta mais essas provocações e vai lá e mata essa pessoa. Veja que, neste caso,
há também a possibilidade do homicídio privilegiado. Tá certo? Exemplo. Dá um exemplo aqui. Vem pro quadro. Esse cara aqui, ó. O nome desse cara aqui é Tício. Beleza? Tício. E Tício tá numa roda de amigos. Tício está numa roda de amigos. Aí aqui eu tenho o Caio. Aqui eu tenho o João. Júnior. Vou colocar aqui, ó. Júnior. E aqui eu tenho o João. Beleza? Ele tá numa roda de amigos. Aí chega a Mévio aqui. Chega a Mévio. Descobriu que Tício havia sido traído. E aí começa a alugar Tício. Mévio começa a alugar Tício. Rapaz, tô sabendo que você tomou corno aí, tô sabendo que você é corno, tô sabendo que é isso e aquilo, e só ofendendo ele a todo tempo. Tício, rapaz, pare com essas brincadeiras, que eu não gosto desse... Nada, você é corno, sua mulher tava com outro, que não sei o que e tal, só naquela resenha pesada. Pelo amor de Deus, não brinque assim comigo, eu sou um cara nervoso, eu não consigo, eu não quero tocar nesse assunto, respeite meu direito. Nada, você é corno e ainda ficou com a mulher, que não sei o que, o cara vai lá e mata ele. Observe que há o domínio, a pessoa está dominada de uma violenta emoção, e isso foi causado, isso foi criado por uma injusta provocação da vítima. Então observe que nesse caso também há a possibilidade da figura do homicídio privilegiado. Beleza, pessoal? E aí, nesses dois casos, o juiz ele poderá reduzir a pena do agente de 1/6 a 1/3. Perfeito até aí? Vamos avançar, porque lá no parágrafo 2º, eu vou ter a figura do homicídio qualificado. E aí eu fiz uma tabela surreal para vocês aqui, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse homicídio qualificado. Olhe para cá. Deixa a tabela de lado aí, vamos bater um papo aqui. Essas qualificadoras, elas se dividem em dois grandes grupos. O grupo das qualificadoras objetivas e o grupo das qualificadoras subjetivas. Professor, como é que eu vou lembrar isso no dia da prova? Olha só, eu creio que eu estou dando aula para uma pessoa que é uma pessoa extremamente idônea, uma pessoa extremamente do bem, tá certo? Se você é uma pessoa idônea, se você é uma pessoa extremamente do bem, toda vez que você estiver diante de uma qualificadora e você se questiona assim, por que será que eu praticaria o homicídio? Porque matar, todo mundo pode matar um dia, né? Aí vocês perguntam, mas não de algumas formas. Algumas formas só determinados grupos praticam o homicídio de determinada modalidade, de determinada maneira. Mas você se pergunte o seguinte, poxa, será que dessa forma eu praticaria o homicídio? Será que por esse motivo eu praticaria o homicídio? Se a resposta for sim, a qualificadora é objetiva. Se a resposta for não, a qualificadora é subjetiva. Por que subjetiva? Porque é uma qualificadora que é ligada a determinado sujeito. Professor, será que isso vai dar certo? Bora para a tabela? Bora. Olha só. A tabela diz assim, ó, são qualificadoras de ordem objetiva. Ah, um outro detalhe. Professor, para que servem essas qualificadoras? Para que eu preciso saber qual qualificadora é objetiva e qual qualificadora é subjetiva? Já já você vai entender por quê. Vamos lá. Primeira tabela, a tabela das qualificadoras objetivas, eu disse para vocês o seguinte, que quando for qualificadora objetiva, eu e você podemos praticar o homicídio dessa forma, tá certo? Vamos lá. Primeiro, com emprego de veneno, com emprego de fogo. Eu posso envenenar alguém, posso atear fogo em alguém, amarrar essa pessoa a um explosivo, enforcar a pessoa até a morte, torturar essa pessoa, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou que de qualquer forma possa resultar perigo comum? Sim. Beleza? Aqui é ou de qualquer forma possa resultar perigo comum. Olha só. Vamos pensar aqui por que é assim? Vamos lá. Primeiro, com emprego de veneno. E aí eu vou colocar um exemplo, e diante desse exemplo eu vou encaixar todas as qualificadoras para você ver se dá certo ou não. Aqui é para te ajudar no dia da sua prova se você ficar em dúvida, beleza? Esse cara aqui, ó, o nome dele é Caio, tá certo? O nome dele é Caio. E aí, observe, Caio é uma pessoa do bem, é um homem trabalhador, tá certo? Um homem ali que busca agir de forma idônea frente à sociedade, né? E aí o que acontece? Ele tem uma filha, e ele tem uma filha de 12 anos. Tá certo? E aí tem um cara aqui que é chamado de Mévio. E esse cara, ele tá aliciando, ou seja, ele está convidando a menina de 12 anos a ter relações sexuais. Esse monstro aqui.
E aí Caio, ele acaba sabendo disso. A pergunta é, Caio, teria ou não coragem de empregar veneno para esse cara aqui morrer? Sim. Teria ou não teria coragem de amarrar explosivos no corpo dele para poder matar? E a resposta é sim. Assim como ele poderia asfixiar, torturar ou qualquer outro meio cruel, cortar o cara em pedaços, ou que possa resultar perigo comum. Por exemplo, jogar ácido nele, tocar fogo, amarrar explosivo, né? E aí poderia causar perigo a outras pessoas. Mas a pergunta é a seguinte: se eu estivesse no lugar de Caio, se você estivesse no lugar de Caio, a gente teria ou não coragem de fazer a mesma coisa? A resposta é sim, por isso que a qualificadora é objetiva. Porque todo mundo pode praticar dessa forma, beleza? E aí, vamos lá. Outras qualificadoras aqui, ó. Traição, eu poderia sim traí-lo, né? Fazer sei lá, me fingir de amigo dele, depois ir lá e matar ele. Emboscada, montar uma emboscada para matar ele. Ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Claro, eu poderia amarrar os braços dele para poder matá-lo, beleza? Eu poderia atirar por trás dele? Sim, eu poderia, diante de um fato nobre. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aqui, qualquer pessoa poderia, por exemplo, atirar aqui nele com uma bazuca ou lança-chamas, que são armas de fogo de uso proibido, beleza? Mas eu poderia matá-lo assim, diante desse fato. Ou então contra menor de 14 anos. O homicídio praticado contra menor de 14 anos. Imagine que esse rapaz aqui, Caio, ele perceba que é um cara um adolescente de 13 anos, né, que está, por exemplo, tentando ter sexo com a sua filha, e agora eu vou piorar, de 6 anos de idade, beleza? É motivo para ele fazer isso? Não, não é. Eu não estou dizendo que é motivo para fazer isso, mas eu estou falando que pode existir essa possibilidade. E isso não vai tirar a idoneidade da pessoa, tá certo? Pelo menos não no quesito da prática do homicídio. Ok, pessoal? Então perceba que essas qualificadoras aqui são qualificadoras de ordem objetiva. Qualquer pessoa pode praticar o homicídio dessa forma. Agora, vamos lá. Aqui é eu, né, Jonatas? Aqui é Jonatas. Aqui é você que está me assistindo aí. Aqui é você que está aí me assistindo. Nós dois aqui, beleza? Pergunta é a seguinte: se alguém chegasse aqui e dissesse assim, velho, vou te dar R$100 para você matar uma pessoa aí que eu não gosto. Você mata alguém por conta de R$100? Eu não faço isso. Na verdade, eu não mato uma pessoa por valor nenhum, beleza? Tô falando por mim. Eu não mato uma pessoa por valor nenhum. Se você eventualmente mata por algum valor, um problema seu, mas eu não. Eu já quebrei a ideia objetiva. Por que eu já quebrei a ideia objetiva? Porque eu vou ter pessoas que não praticam o homicídio dessa forma. Tá certo? Então perceba que neste caso, observe que essa qualificadora é de ordem subjetiva. É o homicídio chamado de homicídio mercenário, que é aquele homicídio onde o agente ele paga para uma outra pessoa matar alguém. Ou então aquele agente ele mata para receber um pagamento. Beleza? Por que eu falei isso? Ele paga ou ele mata? Porque aqui é o seguinte. Nesse caso aqui, mediante paga ou promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. Deixa essa segunda parte aqui. Gente, nesse caso aqui, tanto quem pagou quanto quem matou vão receber a qualificadora de ordem objetiva. Desculpa, vão receber a qualificadora de ordem subjetiva. Vão receber essa qualificadora aqui do homicídio mercenário. E aí lembrando que o homicídio qualificado ele tem pena de 12 a 30 anos, beleza? 12 a 30 anos. E além disso, eles são considerados crimes hediondos, tá certo? Aqui eu tenho a pena modificada, não é mais 6 a 20, agora é 12 a 30, e eu tenho como um crime hediondo. Vamos lá. Só que aqui tem um detalhe. Veja bem, tem um detalhe. Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte. Se eu descobrir que alguém está corrompendo o meu filho às drogas, eu descubro que alguém está corrompendo o meu filho às drogas. Então eu estou diante de um relevante valor moral. Beleza? Ou melhor, eu fiquei sabendo que o agente, sei lá, praticou um crime contra meu filho.
Eu estou querendo me vingar dele. Eu estou tomado por esse relevante valor. Pense em um crime horrendo aí, pronto. Aí o que que acontece? Eu fiquei sabendo disso e eu quero matar essa pessoa, só que eu não tenho coragem de matar ela. Eu vou lá e pago a um matador de aluguel, para que esse matador de aluguel possa praticar esse fato. Digamos que o motivo pelo qual eu estou fazendo esse pagamento é um motivo nobre, é um relevante valor moral, tá certo? Então eu estou diante de uma circunstância que eu conversei com vocês, que é uma circunstância que vai me trazer uma causa de redução de pena, que é o homicídio privilegiado, beleza? Só que nesse mesmo fato eu estou diante de uma qualificadora. Qualificadora essa, inclusive, que é de ordem subjetiva. Gente, aqui é para deixar você diferente do seu concorrente. A pergunta é a seguinte: nesse caso, eu posso, ao mesmo passo, ser alcançado pela qualificadora e pelo privilégio, sim ou não? Posso, sim ou não? Isso você vai descobrir no próximo bloco. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Fique aí que no próximo bloco a gente fecha aí o artigo